Olá, sexto ano, vamos começar a nossa aula de História. Bem, meu nome é professor Barros, vamos começar então a nossa aula de História. O tema da aula é: o que é História? É o texto que vocês têm, para ler, decifrar, entender e refletir. Vamos lá. O que é História? História é a ciência responsável por estudar os acontecimentos do passado. Esse estudo, no entanto, não é feito de qualquer maneira, pois o historiador, no seu ofício ou profissão, tá, gente? Abrindo aqui um parênteses, ofício ou profissão, deve colocar em prática uma análise crítica do seu objeto de estudo, a fim de racionalizar a conclusão sobre os acontecimentos investigados. Beleza? Até destaquei aí. Palavra história. Tem origem do idioma grego. É oriunda do vocábulo histo, que significa aprendizado sábio. Ou seja, aquele que sabe. Sendo assim, faz referência ao conhecimento obtido a partir da investigação e do estudo. A importância da história está no seu papel de nortear o homem no espaço e no tempo. Bem, vamos abrir um outro parênteses aqui. Eu destaquei aí nortear o homem no espaço e no tempo. Ou seja, muitas coisas que a história resista, ela é importante para orientar as pessoas, os governos, a ciência, as coisas que podem acontecer com a gente. Como no caso, prever pandemia, certo? A pandemia é algo já previsto acontecer em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer país, tá? Porque já é coisa que acontece há muito tempo na humanidade. Muitas pandemias já ocorreram, lógico, não com a velocidade de hoje, né? Hoje o ser humano ele tem contato com o mundo todo, através da internet. Hoje as pessoas têm um avião, para chegar no Japão, na China, com mais rapidez. Então, com isso, quando surge uma doença rara, que não se tem um remédio, de uma certa forma, ela tem facilidade de se espalhar com mais rapidez, tá? Porque hoje o contato é maior. Beleza? Então, de uma certa forma, as pandemias já são previstas e a história serve para isso, o ser humano sempre está se preparando, sempre está estudando. E muitas vezes, por que o remédio surge tão rápido? Justamente por isso, porque a ciência ela continua estudando os vírus, as bactérias que pode vir para a cidade, com isso adoecer as pessoas. Beleza? Então, a história serve para isso também. Vamos lá. Dando-lhe a possibilidade de compreender a própria realidade. O conceito de história recebe definições distintas, abrindo um parêntese, distintas, coisas diferentes. Beleza? Continuando a leitura, de acordo com diferentes historiadores. O historiador Marc Bloch, que é um pensador francês muito importante, por exemplo, considera a história não é uma ciência, ele considera que a história não é a ciência que estuda os acontecimentos do passado, mas sim a ciência que estuda o homem e sua ação no tempo. Outros entendem como o estudo das transformações na sociedade humana ao longo do tempo. Então vejam aí que temos duas visões sobre história. Beleza? Vamos lá. Nesse sentido, o papel do historiador é fazer uma análise crítica, que o permita chegar a uma conclusão sobre um determinado acontecimento passado, a partir de investigação das fontes históricas.
Então, vamos dar uma paradinha. Professor, o que seriam essas fontes históricas? Olha só, as fontes históricas que pode ser usada para o historiador fazer sua pesquisa e fazer o seu estudo seriam os jornais, os cartórios, onde estão os documentos, beleza? As entrevistas, pode ser entrevista escrita, jornal escrito, ou jornal de televisão, fotos, vídeos, beleza? Então, isso que são as fontes históricas. O historiador não deve glorificar ou demonizar determinados acontecimentos, mas deve analisá-lo do ponto de vista crítico, utilizando todas as fontes que estiver ao seu alcance e empregando métodos de análise que auxiliem no seu exercício. Ou seja, o historiador ele não pode ser o que está na moda, né, gente, aí na política, não pode ser de esquerda nem de direita. Ele tem que ser o quê? Neutro, né? Ele tem que ser cientista, tem que ser crítico. Não pode entrar na onda de esquerda, de direita, porque isso vai atrapalhar a pesquisa dele. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a origem da palavra história? O que significa a palavra história? Aqui, o que faz referência, né? O que a história faz referência? Então veja que é uma questão com 3 perguntas, todas perguntas bem objetivas, que você pode ir no texto e responder com facilidade. Questão 2. Como o historiador Mark Bloch considera a história? Também está muito fácil, muito direta aí no texto. Questão 3. Os historiadores podem analisar os fatos de quais pontos de vista? Justifique. Então, tem uns pontos de vista, né? Você vai buscar no texto e colocar a resposta. Vamos lá para o próximo texto. Leia com atenção o texto abaixo para responder as questões 5 e 6. Vamos lá. Se Charles Darwin visse alguém usar a teoria da evolução para afirmar que os seres humanos são descendentes de macacos, certamente morreria de raiva. Bem, gente, vamos abrir um parêntese aqui. Aí vocês vão se perguntar, professor, quem é Charles Darwin? Charles Darwin, ele foi um pesquisador do século XIX, início do século XX. Foi o cara que chegou à conclusão que o ser humano, os seres vivos, né, eles evoluíram em um certo momento da nosso ancestral. Vamos lá. Mas temos com esses bichos
outra, contudo, percorrer caminhos diferentes até chegar ao homem moderno. Ou seja, somos primatas sim, tanto quanto os chimpanzés. Até nossos genes são quase os mesmos, 90% iguais. Mas isso não quer dizer que sejamos a evolução do macaco. Tivemos um antepassado comum, só isso. Beleza? Comum, mas não evolução. Não foi a mesma, né? Um evoluiu para um lado, outro evoluiu para o outro. Um deu origem ao homem, o outro deu origem aos primatas nas selvas. Então, evoluiu macaco, isso é errado. Prefiro a teoria da religião, né? Nós viemos dos anjos. Vamos lá, questão 5. Charles Darwin afirmou que os homens são descendentes diretos de macaco? Sim ou não? Né? Você vai marcar. Aí em seguida, explique sua resposta. Aí vai explicar por que ele falou sim ou por que ele falou não. Vai lá no texto, né, que eu acabei de ler, explicar. Tá tudo dado aí para vocês. Questão 6. De acordo com o texto, nosso ancestral comum acabou dando origem a duas linhagens distintas, diferentes. Provavelmente em virtude de mudanças climáticas e outros fatores ambientais. Beleza. Olha aí. Aí, no caso, a problemática. Escreva as duas linhagens. Né? Você vai escrever as duas linhagens que estão lá no texto. Então, por enquanto é isso. Qualquer dúvida, vá no PV, lá no nosso horário de aula que está marcado lá. Que está marcado